O senhor dispõe de 10 minutos regimentais, ilustre deputado. Boa tarde, querido amigo, colega deputado, doutor José Luiz Nance, que preside este expediente inicial. Boa tarde, caros colegas e colegas deputadas. Boa tarde, servidores da Casa, povo do Estado do Rio de Janeiro, que nos acompanha pela TV Aleste. Nós temos assistido, senhor presidente, e a nação perplexa acompanha pela TV Justiça, bem como através dos telejornais, bem como os jornais escritos e aqueles que são difundidos pelo rádio ou pela internet, assistido à ausência de um réu nesse denominado processo do mensalão. Este réu, ele tem nome e sobrenome, chama-se Estado brasileiro. O Estado brasileiro que é delinquente, o Estado brasileiro totalmente divorciado da nação. Isto porque a falha desse Estado, a forma como ele foi sequestrado já há centenas de anos pelos privilegiados, pela burguesia nacional, e ele anda já há muito totalmente divorciado da nossa nação. O que nós assistimos? Assistimos à apresentação de um libelo acusatório por parte do Procurador-Geral da República e assistimos, quando da ocasião da apresentação das respectivas defesas dos réus presentes neste libelo, com a ausência do maior dos réus, que é o Estado brasileiro, assistimos o desmontar desta acusação, o desmontar por parte dos advogados de defesa, numa demonstração clara de que ali se cometeu crimes, sim, mas o chamado e denominado crime de caixa 2 de campanha eleitoral. Isto por quê? Por causa da delinquência do Estado brasileiro. A delinquência que já inicia com o procedimento da reeleição. Esse instrumento totalmente espúrio, esse instrumento que gera desigualdades por esse país afora, sejam nos entes federativos municipais, nos estados da federação, bem como no governo da União. Uma disputa desigual, onde quem está na visibilidade do cargo tem ali o poder de estar visível através da cobertura da imprensa, portanto, campanha antecipada, indevida de 4 anos. Depois, os favores que se fazem através do instrumento do poder. Os favores que se faz a base aliada através também do instrumento do poder. Portanto, aí já começa a corrupção eleitoral, a corrupção legalizada, a corrupção com as bênçãos daquele procedimento nojento, asqueroso, que foi a aprovação da reeleição pelo Congresso Nacional. Depois, senhor presidente, o que nós assistimos?
Tanto assistimos nesse libelo acusatório, bem como assistimos por esse país afora, uma justiça eleitoral que não está equipada, que não está estruturada permanentemente. Por isso, há necessidade já no nosso Brasil do Ministério Público permanente e exclusivo para o que tange as eleições e a fiscalização dos partidos, bem como a necessidade dos juízos eleitorais em todas as comarcas e permanente, porque só assim nós poderíamos ter as garantias das disputas eleitorais em igualdade de condições. Por isso, existiu aqueles empréstimos. Por isso, existiu e existe o denominado Caixa 2, que não é só lá, naquele libelo acusatório dos réus do mensalão. O que a gente assiste por esse país afora? Quem está no poder tem a visibilidade de um arco de aliança de partidos políticos para dar sustentação à sua candidatura. Quem está fora do poder está exprimido, está à margem do processo, portanto, sem condições de igualdade para disputar o processo eleitoral. Individualmente, aqueles que estão com as bênçãos, com o ar que respira dentro dos palácios dos diversos poderes nesse país, eles têm ali candidaturas a vereadores, quer seja deputado, a vereadores, como é no nosso caso agora, neste calendário eleitoral, campanhas que diferem totalmente do humilde líder comunitário, do humilde militante partidário, daquele que faz política com militância, daquele que faz política tentando colocar o que há de bom de si a serviço da coletividade. Portanto, senhor presidente, o que nós estamos assistindo neste julgamento do mensalão é mais um jogo midiático, é mais um jogo para dar satisfação à mídia do que satisfação às exigências legais. Porque urge neste país e nesse parlamento temos que discutir esse grande e negativo acontecimento da vida nacional, pelas tradições desse parlamento. Então, o que nós estamos assistindo, na realidade, é uma peça acusatória, mas existe, portanto, como falei no início, a ausência do réu maior, o Estado brasileiro, que tem nome e sobrenome. Por isso, agora, mais do que nunca, precisamos aumentar as nossas vozes, levantar a nossa voz em cada parlamento desse país, em cada praça pública, em cada ambiente onde possamos avivar e despertar as consciências, para que hajam as reformas necessárias nesse país, pela reconciliação do Estado brasileiro com a nação brasileira. Primeiro, a reforma para se consagrar um verdadeiro pacto federativo, para acabar com a desigualdade que existe entre o governo central e os entes federativos, entre aquele que concentra como um dinossauro faminto e os municípios e estados que vivem esperneando à procura de recursos. Depois, a reforma tributária, a reforma política, eleitoral e partidária, porque na realidade o que nós assistimos nesse país é um verdadeiro processo cartorial vivido
pelas legendas que sustentam a militância partidária nesse país. Portanto, senhor presidente, para concluir, nós não podemos achar ou termos a frágil ilusão de que com o julgamento do Mensalão se removeu a corrupção eleitoral nesse país. A corrupção eleitoral só será removida desse país a partir do momento em que houver a reforma política, a reforma eleitoral, a reforma do judiciário, a reforma do Ministério Público e, sem dúvida alguma, a reforma por completo do Estado brasileiro para ele se reconciliar com a nação brasileira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, caros colegas.